Nossa. Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo que está chegando. Hoje a gente está no nosso terceiro encontro, providenciado muito bem pela Loja Teosófica Esperança e pelo Grupo de Nana. E eu estou muito feliz aqui com o convite de vocês. A gente está estudando, quem não pôde estar presente nos encontros anteriores, a gente está estudando um pouco o cristianismo pela visão da teosofia. Eu trouxe um pouco a visão da Blavatsky sobre Jesus e o cristianismo, e a gente está entrando um pouco agora no Jesus histórico para a gente entender quem é esse Mahatma e por que o seu ensinamento se tornou tão importante. Aos poucos a gente vai se aproximando mais também da parte mítica, simbólica sobre o Cristo interior. Quem não assistiu, está lá no meu YouTube, os vídeos das duas reuniões anteriores, está dividido em 4 partes para ficar mais palatável. Então, quem não assistiu pode dar uma olhadinha por lá depois. Hoje, a proposta é a gente falar um pouco sobre Maria, sobre a fuga para o Egito, e entrar um pouco nos essênios, se der tempo. Ontem saiu naquele... Como é que é o nome? O Ricardo estava compartilhando com a gente. Aquele grupo lá judaico que... Do manuscrito, né? Manuscrito do Mar Morto, essênios. Isso, não, tem um grupo específico, o nome do grupo que eu não estou me lembrando. Moriá. E aí saiu um vídeo ontem mostrando um pouco da comunidade de Qumran, dos achados arqueológicos, como é que era lá que os essênios viviam, os cômodos dos quartos deles, e tá bem legal de ver. Então eu vou deixar a sugestão também para vocês depois olharem, se quem não viu. Nesse meio tempo do nosso estudo, surgiu um questionamento feito lá no meu YouTube, mas eu vou trazer aqui para vocês, para a gente refletir juntos, nós refletirmos juntos, de por que estudar o Jesus histórico, né? Que diferença faz? O que muda? E eu não quero ficar aqui só falando de história com vocês. Porque eu acredito que, ao entender a história, nós podemos nos aproximar do mestre. Não o mito, não o dogma, não esse Deus distante que foi criado pelas igrejas, mas o mestre enquanto um mestre espiritual, um mestre de sabedoria, como a gente entende dentro da teosofia. Então, qual a diferença da gente resgatar esse Jesus Mahatma, esse Jesus histórico? Primeiro, a gente tem um trabalho de desconstrução. A gente desconstrói o dogma, a gente desconstrói a figura de que Jesus é Deus encarnado na Terra e só quem não aceita ele vai para o inferno. A gente desconstrói até essa aversão que muitos de nós acabou desenvolvendo ao cristianismo por culpa de tudo que foi incutido na nossa cabeça desde pequeno, na nossa cultura ocidental. Então, esse Jesus que nasceu de uma virgem, que é Deus na Terra, que morreu para nos salvar e que tem um monte de tabu e um monte de dogma, esse Jesus nos afasta do Jesus Mahatma, do Jesus que traz o ensinamento do cristianismo esotérico. Então, quando a gente tenta reinvestigar quem é esse mestre, não um avatar, não um Deus na Terra, mas um mestre de sabedoria, quando a gente resgata ele, a gente dá voz para ele. E a gente permite que o mestre fale por si. E isso nos aproxima do ensinamento esotérico. Então, a gente não cai nem naquela visão de que ele é um mito, ou que nunca existiu, a gente não alimenta essa aversão causada pelos dogmas, e a gente se aproxima de um mestre que está vivo hoje. Porque Jesus é chamado de o vivo. E por que ele é vivo? Porque ele se libertou. Os budistas diriam que ele se libertou do samsara. Então, ele é vivo porque ele despertou a consciência. E se ele é um mestre vivo, ele existe hoje. Ele não é um homem do passado que viveu 2000 anos atrás e no fim do mundo vai, no juízo final, resolver, voltar. Não, ele está aqui hoje. E é esse mestre que a gente pode buscar enquanto um buscador espiritual. Perceber que ele tem uma sabedoria secreta e os ensinamentos dele foram contaminados pela política, pela instituição, pelo dogma religioso, pela ortodoxia. E a Blavatsky fala muito que a ortodoxia, a religião popular, é o cristianismo exotérico, é a tradição exotérica, mas quando a gente busca a tradição esotérica, do que o Mahatma ensinou, a gente aproxima Jesus desses grandes outros mestres, que trazem essa tradição sabedoria que a gente chama de teosofia, essa Gupta Vidya, essa sabedoria secreta, essa doutrina secreta. Então, Jesus aqui, ele se torna não um mito ou um dogma, mas um homem divino. Assim como Pitágoras foi um homem divino, como Zoroastro, como Buda, como Maomé, e tantos outros, né, foram homens divinos, que têm um ensinamento que
que pode nos ensinar esse caminho para a libertação e esse caminho para a iluminação. Então, para mim, essa é a diferença de por que estudar o homem histórico, porque a gente se aproxima dele e se aproxima do ensinamento real dele ao lapidar tudo aquilo que foi contaminando o ensinamento dele, que foi sendo sobreposto ao que ele realmente disse. Sem proselitismo, né? Sem dizer que essa é a única religião, que essa é a única verdade, porque Jesus nunca foi assim. Quando a gente enxerga um Jesus que dialoga com o platonismo, com a filosofia grega, com os mistérios egípcios, com a tradição caldaica da Babilônia e com o judaísmo essênio, a gente vê um mestre plural, um mestre que nunca aceitaria ser fechado dentro de uma caixinha de dogma onde só ele deve ser ouvido e ninguém mais. Então, isso estimula a gente. E nas cartas dos Mahatmas, os mestres falam, e às vezes também no Diário do Hodgson, eles falam, quando você pensa muito na gente, eles falam para o Sinnett, falam para o Hodgson, você se aproxima na sua mente de nós. Quando você busca a nossa biografia, quando você tenta se conectar com quem nós realmente fomos e o que nós realmente ensinamos, você se conecta ao nosso ensinamento e você se torna um receptáculo, você recebe o direito de receber esse ensinamento. Então, esse nosso trabalho de investigação é um trabalho de mineração, é um trabalho de separar com o mercúrio, separar a pedra suja do ouro verdadeiro. É um trabalho alquímico. E isso é o que grandes tradições esotéricas fizeram depois da época de Jesus, né? Quando a gente lê os textos de Jacob Boehme, ou quando a gente lê São Martin, os Rosa Cruzes originais, ou quando São Francisco ouve uma voz que diz para ele, reconstrua a minha igreja, porque a que está aqui não serve. O que é reconstruir a igreja? É resgatar o verdadeiro Jesus. Então, todos esses que ao longo da tradição ocidental foram resgatando o cristianismo esotérico, são almas que estão em busca desse verdadeiro Jesus. Então, é isso que é a minha motivação aqui com vocês, enquanto buscadores dessa teosofia, né? E o modo como a gente conta a história também pode ou nos aproximar do mestre ou nos afastar do mestre. Então, a gente conseguir entender que há problemas de narrativa dentro da história do cristianismo também liberta a gente daquilo que não serve para nós enquanto buscadores espirituais, né? Então, a gente viu que Jesus nasceu inserido dentro de um grupo de sábios que buscavam uma comunhão com o divino, que eram chamados de nazarenos, que faziam votos espirituais. A gente entrou num debate de que talvez José não fosse um mero carpinteiro, mas fosse um líder de uma comunidade de sábios, fosse um instrutor que recebeu a tradição a gente não pode chamar bem de cabala, mas da tradição antiga, da tradição que vem de Akiba, que dá origem ao Zohar, da tradição aqui das Recalot, do Merkavá. A gente viu o simbolismo do carpinteiro como alguém que lapida a árvore da vida, que constrói uma conexão com o divino a partir de separar o puro do impuro, ou como um construtor de um carro, de uma carruagem, que é a carruagem que leva ao divino, e que essa carruagem é de uma tradição que muito provavelmente chegou no padrasto de Jesus, conhecido como São José, mas que historicamente provavelmente existiu sob o nome de Yoshua ben Perachia. Isso existe no Talmud. Um mestre nazareno chamado Yoshua, José ben Perachia, que era grande dominador desses ensinamentos esotéricos. A gente também viu que essa tradição das Rekalot e da Merkavá é uma tradição esotérica dentro da tradição dos Taraim, da Caldeia, do judaísmo esotérico, digamos assim. Não é uma coisa que era ensinado a todos, mas apenas aqueles que eram puros de coração, apenas aqueles que desenvolviam as virtudes e recebiam o direito de receber esse tipo de ensinamento. Eu fiz alguns paralelos com um ensinamento de Basílio Valentim, nos Rosa Cruzes, e a Irenícia nos lembrou do Arjuna com sua carruagem, sendo inspirado pelo seu Cristo interior, ou Krishna conversando com ele. Tudo isso a gente está falando de José, mas a gente nem chegou em Jesus ainda, né? Eu até agradeço vocês pela paciência, porque eu gosto de ir com calma para a gente ir fundamentando. Mas então a gente quer chegar em Jesus. O que a gente vai entender é que a visão romantizada de Jesus como um humilde carpinteiro é só isso, é só uma visão romantizada, é um conto de fadas. E que, na verdade, ele foi um mestre artesão, altamente capaz, um produtor de ideias, um instrutor, um construtor da carruagem do plano
sensível ao plano divino. E aí, eu só coletei para vocês verem que existe essas referências no Velho Testamento, em Provérbios. Existe essa visão da criação da sabedoria. E o mestre é o arquiteto, Deus é o mestre arquiteto. Então, a sabedoria, ela é colocada nessa passagem de Provérbios. Eu não vou ler ela, porque é muita coisa para a gente ver ainda, mas ela fala, por exemplo, aqui, ó, desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, quando não havia o abismo e as fontes eram carregadas de água. A gente vai se acostumando com essa linguagem, que é a mesma linguagem que os gnósticos vão usar depois de Jesus. E lá no final, a sabedoria, estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, mostrando a questão do carpinteiro ser também o arquiteto divino. Mas aí a gente vai sair de José, sem antes refletir que há muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa vã teologia. E essa imagem eu achei muito próxima ao que eu imagino, pelo menos, de um mestre nazareno em uma comunidade. Eu poderia dizer que é José aí na imagem, instruindo a sua comunidade. E é num ambiente assim que Jesus vai surgir. Então, nós entendemos que José, ou Yosef, ou Yoshua, os nomes variam um pouco, ele era um nazareno. E nós começamos a visualizar melhor o ambiente em que Jesus nasceu e que influências ele recebeu. A gente desconstrói aquela ideia de que Jesus baixou na Terra, feito um download divino, e de repente veio com tudo pronto, abriu a boca e saiu ensinando, como se não tivesse sido também inserido no seu tempo. Da mesma forma que Buda, ou Siddhartha, quando nasce, ele não traz o budismo do nada. Ele aprende com jainistas, ele bebe na filosofia da Sankhya, nos Vedas, nos Upanishads. Então, da mesma forma, Jesus também passa por algumas tradições enquanto menino. E a partir dali ele vai desenvolver o seu ensinamento. Então, ao entender isso, a gente entende que influência Jesus recebeu. E entendemos também melhor a sua mãe. Então, na era dos evangelhos, os nazireus ou nazarenos eram associados às comunidades essênias de Qumran. Então, só para a gente entender, eu não vou voltar na questão dos nazarenos, mas a gente vai entendendo aos poucos alguns pontos, que haviam nazarenos que viviam afastados. Então, os essênios, eles se afastaram para o deserto. Mas alguns nazarenos também viviam nas comunidades, nas cidades menores, como a que deu origem a Nazaré. Nunca nas grandes capitais, nunca em Jerusalém. E esse é o ambiente de José e Maria. É um ambiente dessas comunidades afastadas, ou de alguma vila, ou de alguma comunidade. E aí eu fui entender na Bíblia o que se fala sobre Jesus, e aí em Mateus e em Lucas se diz que Maria estava desposada com José, e a partir de então ela é chamada de mulher dele. E nesse sentido, a palavra desposada não significa noiva, mas se refere a um matrimônio contratual. É um contrato ali entre eles. Mas em quais circunstâncias uma mulher casada seria virgem? Tem essa história da virgindade, que eu vou discutir um pouco com vocês, mas a gente vai aos poucos. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que refletir a palavra semítica que dá origem a essa virgem, que a palavra semítica original é essa alma, que foi traduzida como virgem, em latim virgo, né? E ela foi incorretamente interpretada como virgo intacta. Então, virgo intacta é a mulher que não teve o ímen rompido. Virgo significa uma pessoa pura. São coisas diferentes. Então, como vimos, o real significado de alma, também, além de pessoa pura, também pode significar uma jovem mulher, sem conotação sexual. E era perfeitamente possível, portanto, que Maria fosse, ao mesmo tempo, alma e esposa de José. Uma jovem mulher, pura, e esposa de José. Mas a situação que vai fazer chegar nesse ponto deles serem chamados de casados é bem mais interessante. Mas só para vocês terem uma noção de que há essa outra interpretação, existe, no ensinamento gnóstico, a Virgem de Luz, que é uma deidade. Não é Maria, é a Virgem de Luz. E existe a segunda pessoa da Trindade, para os gnósticos, ela é feminina. Ela é chamada de útero universal, ou Espírito Virgem Universal. Então, essa deidade feminina, que é um Espírito Virgem, dá origem ao Christos espiritual. Então, uma coisa é o símbolo,
é o símbolo da cosmologia, é o símbolo metafísico, que diz respeito ao macro, a parte filosófica. Então, há uma deidade identificada com algo feminino, que é uma virgem de luz, ou um espírito virgem, ou um útero universal. E essa deidade dá origem ao Cristo espiritual, que é o Logos. Maria é uma mulher encarnada no mundo. Então, eu quero só que a gente faça bem clara essa separação, igual a gente faz de Jesus com Cristo. Mas mostrando que essa simbologia da Maria Virgem não surgiu à toa, e não surgiu do nada. Foi novamente, igual fizeram com Jesus, uma fusão do símbolo com o histórico. Só que para os dogmas católicos, para a religião institucionalizada, isso virou uma discussão gigantesca. E chega até a ser engraçado nos tempos de hoje, que tantas pessoas, né, são mais científicas, ateias, e para a gente é até normal dizer, não, ela teve um filho, logo ela não era virgem, e tudo bem, sem tabu. Mas antigamente tinha toda a questão de não, ela era virgem, ela foi fecundada pelo Espírito Santo, e inclusive em alguns concílios surgiu a discussão de que ela permaneceu sendo virgem depois que Jesus nasceu. Então, para o mundo antigo, isso era uma questão muito importante. Talvez para alguns de vocês isso mexa com algumas crenças arraigadas desde a infância. E aí a gente vai desconstruindo ou não. Mas o que eu queria trazer é que existe um evangelho apócrifo que fala sobre isso. No caso aqui, o apócrifo nem sempre quer dizer que ele é maravilhoso, tá? Existem os apócrifos gnósticos que têm conteúdo esotérico muito bom, mas existem evangelhos que não foram incluídos no Novo Testamento, e alguns são até meio esquisitos, contam umas histórias que a gente também tem que filtrar. Não é trocar a história do dogma pela outra, mas a gente vai filtrando. Então existe o proto-evangelho de Tiago. É um texto antigo. Ele, por volta do ano 150 DC, então, uns 150 anos depois, havia mais de 130 manuscritos em grego circulando sobre esse proto-evangelho de Tiago. Quer dizer que era um texto que foi muito copiado, e todo mundo ficou lendo ele, ficou sabendo da existência dele. Esse proto-evangelho de Tiago conta uma história de Maria, e eu peguei alguns trechos para trazer para vocês. Então, quem foi a mãe de Jesus? Ela se chamava Miriam ben Stada. Ou, como a gente sabe, a Miriam, filha de Joaquim e de Ana. E Joaquim e Ana são nomes que muitas pessoas conhecem dentro da Igreja Católica. Ah, quem é a mãe de Maria? Ana. Quem é o pai de Maria? Joaquim. Mas isso não está em nenhum lugar do Novo Testamento. Então, a gente sabe disso por causa desses outros textos que circulavam. E aí, nesse evangelho, conta que naquela época as meninas podiam ficar aos cuidados dos sacerdotes do templo. Qual templo? O templo da comunidade. Não é o templo de Jerusalém que está sendo dito aqui. Então havia uma comunidade, haviam sábios, haviam sacerdotes, e algumas meninas eram consagradas ao templo. Inclusive, isso nos lembra a tradição egípcia, das vestais, das sacerdotisas que eram consagradas aos templos egípcios. Orígenes. Eu cometi um erro comentando sobre Orígenes na reunião passada. Ele menciona esse proto-evangelho de Tiago, ele menciona essa história de Maria, mas ele faz isso porque ele está rebatendo um livro do Celso. Então, é um livro de Orígenes chamado Contra Celso, e ele está questionando essa história que o Celso traz. É aquelas longas debates e discussões que aconteciam na época. Mas Orígenes diz, alguns dizem, baseando-se no livro de Tiago, Orígenes nasceu em 184 DC, também é bem daquela época antiga, e ele estudou em Alexandria junto com Plotino e Amânio Sacas. Então ele conhecia esse texto. Alguns dizem, baseando-se no livro de Tiago, o proto-evangelho de Tiago, que os irmãos de Jesus eram filhos de José, por uma ex-esposa, com quem ele se casou antes de Maria. Lá no evangelho de Mateus tem a passagem, quem é aquele? Não é aquele Jesus e aquele não são seus irmãos? Salomé, Maria, das três Marias, uma delas é a irmã de Jesus, Tiago, José de Arimateia, Judas Tadeu, esses são os irmãos de Jesus, os irmãos de criação. Segundo esse livro de Tiago, são filhos de uma ex-esposa de José, com quem ele se casou antes de Maria. Aí a gente vai entendendo que Jesus nasce dentro de uma família, não era só Maria, José e Jesus, haviam outros, inclusive eles se tornam seus discípulos, mesmo ele sendo o irmãozinho mais novo. E aí nesse proto-evangelho,
um anjo aparece para Ana, a mãe de Maria. Ana, você vai conceber uma criança, que deverá ser entregue ao Senhor. E a criança tinha 2 anos, e Joaquim disse, vamos levá-la ao templo, para que possamos cumprir o voto que fizemos. Mas a Ana achou que era cedo demais, com 2 anos. Aí, aos 3 anos, a criança foi levada ao templo e foi alimentada pelas mãos de um anjo. Aí diz que aparece uma pomba que pousa nela, e aparece um anjo, e o anjo dá comida para Maria. Tudo isso é para mostrar que Maria não era uma qualquer. Eu estava assistindo, dia desses, o grupo de estudo do Marcelo Luz, nas Cartas dos Mahatmas, e ele estava comentando sobre como os mestres, eles escolhem os seus próximos nascimentos e moldam os seus corpos a partir de suas próprias consciências. E isso aparece na história de Jesus. Né? Jesus, quando ele nasce, provavelmente é um plano em andamento. Da mesma forma que quando Siddhartha nasce, haviam grandes discípulos que pudessem acompanhá-lo na sua jornada. Né? Nenhum mestre surge do nada. Tudo faz parte de um movimento kármico e dos ciclos que os mestres cumprem na humanidade. A gente vê os Mahatmas acompanhando Blavatsky desde a infância. Então, provavelmente, Maria, ela já nasce, igual João Batista nasce alguns anos antes, preparando a vinda de um grande Mahatma também. E ela não poderia ser qualquer uma, assim como José também era um grande nazareno. Mas o que aconteceu é que nesse templo de sábios, nesse templo de iniciados na cabala esotérica, nesse templo de nazarenos, onde Maria é consagrada, José era um dos chefes. E aos 12 anos, ele foi sorteado, diz o proto-evangelho de Tiago, para tomar conta de Maria. É como se fosse decidido quem vai ser o professor dela, vai ser você ou vai ser você? E isso ficou com José. Tem um outro texto que diz que José era tio paterno de Maria. Então ele era parente, ele era o tio dela, por parte de mãe. E como um líder da comunidade, ele recebe a menina em sua casa. Se ele tinha uma ex-esposa, ela provavelmente tinha morrido. Então ele tinha filhos, e ele precisava de alguém em casa, a gente pensando em vida normal. Naquela época, quem cuidava da casa e das crianças eram as mulheres. Então ele traz a sua sobrinha, educa ela, e ela fica morando lá. E aí ela tem Jesus aos 16 anos. Que a gente acha bastante nova, mas na época, lembrando que as meninas casavam cedo. Essa questão do casamento das meninas no judaísmo antigo, quem gosta de assistir séries, tem uma série na Netflix que se chama Nada Ortodoxa ou Unorthodox, que conta a história de uma menina no século XXI, que é de uma comunidade judaica super ortodoxa nos Estados Unidos, e para a gente fica bem legal de entender como eles funcionam no século XXI. Imagina no tempo antigo. Então as meninas já são educadas para casar logo que menstruam, né, para casar novas, para constituir família, e eles só casam entre si. Então, tem toda uma questão rígida, e mesmo um grupo nazareno, que é mais dedicado à busca espiritual, eles ainda estão inseridos na sua cultura, né, a gente não pode esquecer disso. E aí temos a historinha. As imagens são só para ajudar a gente a imaginar. No proto-evangelho de Tiago, tem aquela clássica história que aparece até nos filmes sobre Jesus, que Maria foi buscar água, e ouviu uma voz que disse, abençoada, tu recebeu a graça, o Senhor está contigo. Bendita sois entre as mulheres. E ela olhou e não viu ninguém, e voltou assustada para casa. Mais tarde, um anjo apareceu para ela em um sonho, no texto está num sonho, e diz, não tema, você será abençoada e conceberá um filho. Isso está no Novo Testamento também, todo mundo conhece essa história, né? Apareceu o anjo e fez a anunciação de que o menino viria. E aí acontece, tenta imaginar comigo, ela morava na casa de José, que era um líder da comunidade. Ele estava viajando. E quando ele volta para casa, ele olha para a sobrinha de 16 anos e ela está grávida. Numa comunidade judaica ortodoxa antiga, até numa moderna, isso é um erro gravíssimo. As meninas são expulsas de casa se isso acontece. Mas Maria era uma menina boa. Ela era dedicada ao templo. Então ele se atira no chão em choque e chora e diz, como irei encarar o Senhor, meu Deus? O que farei com essa menina? A recebi como uma virgem do templo do Senhor e não cuidei dela, que fez esse ato terrível.
Então, primeiro fica claro, José não é o pai. Mas também não está dizendo que é o Espírito Santo. Bom, José estava temeroso e se afastou dela para considerar o que fazer. Imaginem um líder de comunidade nazareno mais velho, tendo uma responsabilidade de cuidar de uma das jovens dedicada ao templo, que é sua sobrinha, a situação que ele se encontra, né? Então ele fala, se eu ocultar o pecado dela, estarei agindo contra as leis do Senhor, contra a Torá. E se eu a expor aos filhos de Israel, eu vou condená-la à morte. Porque engravidar fora de um casamento, a condenação é apedrejamento, nos escritos antigos. José sabia disso. E aí ele estava aflito e foi dormir, e à noite um anjo apareceu a José e disse, não tema pela moça, ela terá um filho abençoado e ele será um salvador. Então Anás, um escriba, apareceu na casa de José, perguntando por que ele não tinha aparecido na reunião da assembleia, por que não compareceste à assembleia? E aí o escriba olhou para o lado e viu Maria grávida. Saiu pela porta correndo e foi até o sacerdote do templo e disse, José, aquele que você confiou, cometeu um crime terrível. Ele violou a virgem que recebeu do templo e casou secretamente. Imagina a fofoca naquela época. Imagina a confusão que não deve ter sido. Isso é muito mais humano, muito mais real do que a gente imaginar uma concepção imaculada, para mim, pelo menos. E aí o sacerdote mandou que José e Maria fossem trazidos até o tribunal da comunidade. E eles foram julgados e tiveram que beber uma bebida. Aí fala que é uma bebida mágica e essa bebida demonstra os pecados daqueles que a tomam. Mas José e Maria não demonstraram ter nenhum pecado. E o sacerdote permitiu que partissem. Só que naquela época, surgiu uma ordem de um imperador romano, que regia na região, né? De que todos deveriam ser registrados. Ele fez um recenseamento da região. E o José não sabia o que fazer com a criança na barriga de Maria, no ventre de Maria. O que eu vou fazer? Casar com ela? Eu me envergonho, porque o plano não era casar com a menina. Tomar como filha, todos sabem que não é minha filha. Então eles fugiram. E aí que tem aquela cena da fuga, do burrinho. E aí ele encontrou uma caverna, onde ele se esconde com Maria. Talvez até fosse uma caverna, porque tem muitas cavernas na região. Salomé estava com ele. Salomé é uma das filhas mais velhas de José. Maria entrou em trabalho de parto e José correu para buscar uma parteira. Essa é a historinha que está no proto-evangelho de Tiago. Ele fugiu porque ele não tinha como registrar a criança. Iam descobrir que ela teve um filho fora do casamento, porque ele não era casado com ela. Ele era o tutor dela, o tio e o professor. E eles acabaram casando para resolver a situação, para salvar a vida dela. Enquanto tudo isso ocorreu, soldados, aí é um parágrafo fora que eu quero só que vocês gravem ele para o futuro. Enquanto tudo isso ocorreu, diz o texto do proto-evangelho de Tiago, soldados buscaram João, o filho de Zacarias, e não o encontraram, e mataram Zacarias. Quem é João, o filho de Zacarias? É o João Batista. Essa é uma das versões que a gente encontra sobre Maria e Jesus. Mas olha que interessante, na obra gnóstica Pisce e Sofia, aparece essa referência. Pisce e Sofia a gente tem em português, está pela Editora Teosófica, é um texto grande, dificílimo, mas para quem não conhece, é um diálogo entre Jesus e vários discípulos. São mais de 12, acho que são 18 que a gente tem o nome ali escrito. O que a gente entende? É um diálogo esotérico, é uma reunião esotérica em que Jesus está dando ensinamentos diretos para os discípulos. E eles fazem perguntas e respostas, e tem perguntas e respostas, e fica nisso. E tem um momento que Jesus fala, quando eu vim ao mundo, eu entrei no meio dos regentes da esfera, é a linguagem gnóstica, tem os regentes, os éons, a gente vai acostumando com isso aos poucos. Mas quando eu vim ao mundo, eu entrei no meio dos regentes, tendo a forma de Gabriel, o anjo dos éons. E os regentes dos éons não me reconheceram e pensaram que eu era o anjo Gabriel. E Jesus continuou mais uma vez sua preleção e disse, isso está em Pisce e Sofia. Aconteceu então, a seguir, que de ordem do primeiro mistério, olhei para baixo para o mundo da humanidade. E encontrei Maria, que é chamada minha mãe, de acordo com o corpo material. Falei com ela na forma de Gabriel. E quando ela se envolveu para o alto na minha direção, coloquei nela naquele momento o primeiro poder que eu havia recebido de Barbelô,
Barbelô é essa segunda pessoa da trindade gnóstica, que é o espírito virgem invisível, que é a segunda hipóstase, que é feminina. Então, Jesus entrou no meio dos eons, disfarçado de anjo Gabriel, e a gente sabe que os mestres, os Mahatmas, eles têm a habilidade de mudar a sua aparência nos planos astrais. Isso aqui é plano astral. As visões clarividentes que uma pessoa tem são planos sutis. Mas na teosofia fica claro que o plano sutil, o plano astral, são planos materiais. Então, eles são moldáveis a partir do uso da vontade de um mago, de um teurgo, alguém que domina essas energias. Jesus, sendo um iniciado, provavelmente ele conseguiu fazer isso. Ele se disfarça de anjo para que outros seres não percebam a aproximação dele e não assuste Maria, porque ela, provavelmente, sendo de tradições judaicas, cabalistas, ela tem devoção pela angiologia. Então, ele aparece para ela como anjo. Ele olha para ela, que é chamada minha mãe, de acordo com o corpo material, e fala com ela na forma de Gabriel. E quando ela olha na direção dele, ele coloca dentro dela o primeiro poder. Então, ele está moldando a próxima encarnação dele. É uma Mahatma planejando a sua encarnação. Isto é, o corpo que eu estava usando no alto. Em vez da alma, coloquei nela o poder que eu havia recebido do grande Sabaô, o bom, que está na região da direita. Aí é a linguagem gnóstica. Mas só para a gente entender que, num texto gnóstico, importantíssimo para a tradição, a gente tem a mesma referência do anjo que aparece para Maria no Novo Testamento e no Proto-Evangelho de Tiago. Provavelmente teve alguma coisa planejada para acontecer.